Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta, mais uma vez, falando da aula de Velho Testamento 2, este módulo que estamos estudando no final deste ano. E vamos terminar o nosso módulo falando dos 3 últimos livros de sabedorias, também chamados sapienciais. Claro, o seu teor poético, principalmente o seu teor poético. Vamos começar com o livro de Provérbios, e vamos ver algumas considerações sobre o livro de Provérbios, os seus propósitos, uma visão panorâmica sobre o livro, por que estudar o livro, e a nossa aula de hoje está pautada na lição de número 7 do nosso livro, na página 175. Apesar do nome Livro de Provérbios, o livro em si é mais uma coletânea de provérbios. Os capítulos de 1 a 9 contêm os discursos longos e o livro termina, capítulo 31, com um discurso da mãe do rei Lemuel sobre a mulher virtuosa. Parte do livro é preenchida por ditados e provérbios pelos quais ele é mais conhecido. Provérbios. Este livro possui os principais provérbios de Salomão, palavras do rei Agur e também palavras da mãe do rei Lemuel, como já disse antes. No Antigo Testamento, mais precisamente no Antigo Testamento hebraico, ele era dividido em 3 partes. Quais são elas? A lei, os profetas e os escritos. Como já disse em uma das nossas aulas, a Sefer Torah, HaTorah, Nevim e Ketuvim. Na terceira parte estavam os livros poéticos e os livros sapienciais. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eu gostaria também de citar aqui, nesse apanhado de livros poéticos, antes que eu me esqueça, que o livro de Naum também é escrito em forma poética. Ele é um profeta menor, um dos profetas menores, mas a sua linguagem também ela é poética. Há de se fazer essa observação. No Israel Antigo, havia 3 categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. E estes últimos, eles eram dotados da palavra, tinham o poder da palavra, né? O poder da sabedoria, os conselhos divinos a respeito dos princípios básicos salutares da vida, princípio de prática a ser observada. E o livro de Provérbios, ele representa a sabedoria inspirada dos sábios. Já vimos livros dos sacerdotes, livros dos profetas, e agora estamos vendo essa parte dos sábios, que são os livros de sabedoria e livros de poesia. A palavra usual para provérbio no hebraico original é marshal. Marshal. Eu faço questão de reprisar, porque essa é a pronúncia, marshal. O L era lingodental. E tem o sentido de oráculo. Oráculo. Ou palavra máxima, máxima sabedoria, uma parábola, um ensinamento. Por isso, há declarações longas no livro de Provérbios. Um exemplo é Provérbios 1, primeiro, de 20 a 33, é um provérbio longo, alguns provérbios longos. Mas há também os provérbios mais concisos, que compreendem apenas um versículo. Mas são ricos no sentido e são de grande valia. Às vezes, esses provérbios assumem um cunho moral, um cunho prático, um cunho de conselho. Também nós vamos encontrar os provérbios dando ensinamento para o bom viver, para se viver, é claro, bem,
com o próximo, de forma individual, de forma coletiva. Ensinos que eram comuns no Oriente Médio, no Oriente Próximo. E esse tipo de sabedoria, ela consiste até os dias de hoje. Nós, observando a cultura semítica, nós vamos encontrar que ainda perdura essa prática de ensinar através dos provérbios. Nós vamos encontrar provérbios chineses, já de milênios, que vigoram até hoje, provérbios japoneses, provérbios árabes. E no livro em apreço, a grande parte, e eu diria como um todo, do livro de Provérbios veio da parte de Deus, por inspiração divina, na mão dos autores sagrados, com seus padrões justos, com seus padrões de conserto, com seus padrões de retidão e de moralidade que Deus exige para o seu conserto. O ensino, mediante o provérbio popular, era muito usual nos tempos antigos. Na virtude da clareza, da objetividade, no sentido de trazer a facilidade de memorização e transmissão de geração em geração. É claro que no nosso vocabulário nós vamos encontrar vários provérbios também. Alguns vamos chamar de ditados populares, que também tem um cunho moral, que tem um cunho de formação de caráter educacional. No que vem aqui ao meu pensamento, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não está falando do fator físico, água, né? Que também é claro que a água, por sua persistência, ela consegue perfurar uma rocha dura através desse processo de gotejamento. Mas está falando ali de persistência, de não desistir, de estar sempre insistindo, porque no momento certo o objetivo é alcançado. Esses provérbios, esses ditados populares, que está no nosso vocabulário de uma forma bem intrínseca, de tal forma que muitas vezes nós falamos os provérbios e nem nos damos conta. E você, de repente, pode lembrar de vários aí na sua casa. Deus ajuda quem cedo madruga. Enfim, provérbios, ditos populares. Os cães ladram e a caravana passa. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Coisas desse gênero. São também formas de ensinamento. Provérbios. Bom, assim como o Davi é o manancial da tradição dos Salmos, Salomão é a fonte de manancial de inspiração, né, da tradição de sabedoria em Israel. Salomão produziu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32. Tem outros autores, como já disse, que são mencionados no livro de Provérbios, como eu já falei aqui, as palavras do rei Agur, e também as palavras da mãe do rei Lemuel, lá no capítulo 31, que são desconhecidos. O Agur e o rei Lemuel são desconhecidos. Quem são esses personagens? Não dá para evidenciar quem são. Não há registros históricos a respeito desses dois personagens que é citado aqui no livro de Provérbios. Mas o certo é que são personagens reais, não fizeram parte da linhagem monárquica nem de Israel nem de Judá, mas estão mencionados no livro sagrado. Logo, são palavras inspiradas. Outros autores estão subentendidos neste livro. Em 22 e 17,
em 24 e 23, a gente vai subentender outros autores, mas também não estão especificados. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Vamos lá no 22:17, Provérbios 22:17, vai dizer que inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração para a minha ciência. É um breve discurso moral de um sábio acerca de vários assuntos. Ele começa aqui no capítulo, no verso 17, indo até o 29. E este homem aqui também não tem menção dele, é um anônimo. O outro é 24 e 23. É aí pertinho de onde você está, 24 e 23, diz: também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. E esses provérbios dos sábios começa aqui a partir do versículo 23 do capítulo 24 e vai até o verso 34. Esses outros autores são autores também desconhecidos. A maioria dos provérbios teve a sua origem no auge do período monárquico, século X a.C., ou seja, 1000 anos antes de Cristo. Porém, a data mais provável, mais antiga para a conclusão deste livro que nós estamos estudando, é o período do reinado do rei Ezequias, isto é, uns 700 anos antes de Cristo. A partir dos homens de Ezequias, a compilação dos livros, dos provérbios, né, de Salomão, talvez remonte aí a 715 e 686 a.C., século 7, século 6 a.C., que foi durante o período do avivamento, lembra? Proposto por Esdras, Neemias. Nesse período é que é um período áureo de avivamento espiritual, estudamos no trimestre passado na Escola Bíblica Dominical, e o rei Ezequias era um rei temente a Deus, ele promove esse avivamento. E é possível que esses provérbios de Agur e de Lemuel, do rei Lemuel, da mãe do rei Lemuel, e os outros sábios tenham sido redigidos, compilados durante esse período. Mas quem de fato são esses reis, Agur e rei Lemuel, não há menção bíblica de quem foram eles. O propósito deste livro está bem esclarecido. Logo quando começamos a leitura deste livro, no capítulo 1, nós vamos ver o propósito. Justamente esse, dar sabedoria e entendimento quanto ao comportamento sábio, o comportamento justo e também um comportamento que discina, que faz o discernimento daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é de bom tom e a imparcialidade, ou seja, justiça. E uma vez que esses entendimentos, essa sabedoria é alcançada, os simples se tornam prudentes, os jovens se tornam inteligentes e ajuizados, e os sábios se tornam ainda mais sábios. Esta é uma das propostas. Aliás, a principal proposta do livro de Provérbios. Embora muitos dos provérbios seja basicamente um manual de sabedoria sobre a vida, sobre justiça e prudência, o devido alicerce deste livro é o básico, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está explicitamente declarado no verso 7 do capítulo 1. O tema central de Provérbios é sabedoria para viver de forma justa. Se observarmos os conselhos práticos que este livro ensina, viveremos de um modo justo. Sabedoria que começa com a submissão e humildade do crente a Deus. Toda submissão a Deus, toda humildade seja devotada a Deus. Porque a partir daí é que isso vai fluir para as demais áreas sociais do cristão, seja no âmbito familiar, no âmbito trabalhista, no âmbito educacional, na faculdade, na escola, ou, claro, nos ambientes sociais em que estamos inseridos, seja ele na igreja, no comércio, onde nós estivermos, esses princípios básicos
são práticos para que a gente possa ter sabedoria, prudência e viver de forma justa e correta. Este livro instrui a família, instrui a juventude, instrui o moço no que diz respeito à pureza sexual, a fidelidade conjugal, a honestidade, trabalho diligente, generosidade, fraternidade, retidão, disciplina, ou seja, é um manual prático de regras, de conselhos práticos para um viver moral, para uma vivência mais harmônica. Essa é a visão que se tem do livro de Provérbios. Este livro vai advertir quanto à insensatez do pecado, quanto ao perigo de ser imprudente, de usar de motejo, de ter uma língua dobre, de falar demais, de falar pelos cotovelos, de falsidade. Vai falar sobre e contra a preguiça. Mas Companhias é um livro do bom viver. Ele faz também um contraste entre a sabedoria e a tolice, entre os justos e os ímpios, entre a soberba e a humildade, entre a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor e a concupiscência, o desejo desenfreado, entre o certo e errado, e, sobretudo, entre a vida e a morte. É um livro prático do bom viver. O instruído, ou o sábio que der ouvidos aos conselhos práticos deste livro, que são conselhos dados pela inspiração divina nas mãos destes autores sagrados, terá uma vida feliz. Bom, terminando o provérbio, nós temos o próximo livro de sabedoria, de equidade, de conhecimento, o livro sapiencial, também de forma poética, não podemos deixar de mencioná-lo, é o livro de Eclesiastes. Não confundir com Eclesiástico, um apócrifo que existe na Bíblia católica, um acréscimo da Bíblia católica. É Eclesiastes, não Eclesiástico, Eclesiastes, cujo autor é o sábio Salomão. E ele tem um foco principal quando escreve Eclesiastes: a nulidade e a brevidade da vida. E ele estava entediado, certamente. Salomão estava deveras entediado. Chegou uma tarde ociosa no alpendre do palácio, viu as coisas como estavam ocorrendo. Certamente ele se debruçou a pensar, porque Salomão foi um homem dotado por Deus de extrema sabedoria, era o mais sábio do Oriente. E numa tarde entediado, ele escreveu Eclesiastes para mostrar a brevidade e a nulidade da vida à parte de Deus, distanciado de Deus, longe de Deus. Alguns críticos, alguns autores, até eu diria, teólogos, creem que Salomão, por ocasião dos seus múltiplos casamentos, a sua poligamia, o seu culto prestado a outros deuses, ele se perdeu na sua juventude e por ter se perdido nessas condições, ele perdeu também a sua salvação. Mas nós vamos encontrar a vida de Salomão 3 períodos. O período clássico, onde cheio de hormônio e testosterona, ele descreve sobre o amor, sobre a força do amor, de uma forma poética, de uma forma sapiencial, de muita sabedoria, onde ele escreve o livro de Cantares, nós vamos ver daqui a pouco. Depois, num momento de maior clareza e discernimento, raciocínio, ele chega na sua fase adulta, pensa um pouco mais,
ele já está mais maduro, ele vai escrever um livro de Provérbios. E já na sua velhice, já com os seus cabelos brancos, ele reclina sobre a nulidade da vida fora do conhecimento de Deus. E lendo o livro de Eclesiastes, você vai perceber que ele se mostra arrependido. E ele deixa-nos a entender, não de forma explícita, mas de uma forma implícita, que ele se arrependeu e que ele se aproximou de Deus. E que ele alcançou, se nós podemos assim dizer, a salvação outra vez, porque Deus perdoa o coração de um arrependido. Deus perdoa aquele que se arrepende de coração, melhor dizendo. E nós vamos encontrar este livro, esta obra-prima, que é o livro de Eclesiastes. No texto original, o livro de Eclesiastes, ele tem o sentido de reunir. Por isso que eu uso esse termo, ele voltou ao conhecimento, ao raciocínio, ao entendimento, porque ele mesmo diz lá em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E ele, sendo um homem sábio, certamente, no fim dos seus dias, ele volta ao raciocínio da sabedoria, que é onde ele escreve Eclesiastes. O livro, no seu original, é Kohelet. Kohelet. Essa palavra quer dizer juntar de novo, reunir de novo, agregar de novo. Então, no livro, este livro, no seu original, ele mostra um retorno para o altar da parte de Salomão. Ele retorna para Deus. E é literalmente aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra. Kohelet. Esse termo, Kohelet, ele vai ocorrer aqui no livro várias vezes. E que é transmitido como pregador ou mestre. E esse livro recebe esse nome no nosso idioma por causa da Septuaginta, que lá na Septuaginta, na versão dos 70, lembra? Esse livro recebe o nome de Eclesiastes. É dela que vem esse nome. É dessa palavra que vem também a palavra eclésia, igreja. A obra inteira, portanto, é uma série de ensinos que foi escrita por um orador bem conhecido, um orador público, o orador mor, assim como era Agostinho de Hipona, um orador mor. Crê-se geralmente que o autor é Salomão, embora o seu nome não apareça no livro. Salomão, o seu nome não é citado neste livro aqui de Eclesiastes, mas é atribuído a ele. Esses provérbios, como também o livro de Cantares, não recebe o nome, mas é atribuído a ele, porque sugere a sua autoria. E o autor, ele se apresenta como filho de Davi, que reinou em Jerusalém, e ele faz uma alusão a si mesmo como o rei mais sábio, o governante mais sábio do povo de Israel, e como escritor de muitos provérbios. É a partir desse pressuposto que se imagina que tenha sido o autor, o rei sábio Salomão. Segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbios quando estava de meia-idade e Eclesiastes no final da vida. Então eu não estou falando algo aqui de minha própria autoria, isso aqui já existe na tradição judaica. O efeito conjunto do declínio espiritual de Salomão e da sua idolatria, da sua vida extravagante, Salomão ele era um extravagante, ele cometeu vários pecados contra Deus, que o próprio Senhor Deus recomendou que não fizesse, mas ele fez, e isso o deixou desiludido. E desiludido com o quê? Com o materialismo desta vida, com a rotina, né? O hábito rotineiro que se tem todos os dias, os prazeres da vida, o caminho para a felicidade que a gente vive buscando e nunca encontra. Já percebeu?
Então, o sábio Salomão ele vai argumentar sobre isso. Eclesiastes registra as reflexões negativistas a respeito da futilidade de buscar felicidade nesta vida sem Deus. Aquele que não aceitou Jesus ainda, ele vive uma vida fútil, porque ele busca felicidade, mas uma felicidade à parte de Deus. E se Deus não está no negócio, não há felicidade fora de Deus. Tudo é vaidade. O principal propósito de Eclesiastes pode ter sido compartilhado com o próximo, e especialmente para com os jovens. O propósito principal de Salomão, e eu posso aqui usar esse termo, Eclesiastes de Salomão, foi uma hipótese, pode ter sido para compartilhar com o próximo, especialmente os jovens, né? Antes de morrer, ele já estava velho, e antes de morrer ele queria deixar um legado para os jovens, então ele escreve os seus pensamentos e o seu testemunho, a fim de que outros não cometessem os erros que ele cometeu. Então, para que nós também não venhamos cometer os erros que Salomão cometeu, ele nos deixou registrado as palavras do livro de Eclesiastes. Embora, né, a juventude, a mocidade, deva desfrutar do seu vigor físico, da força dos seus ombros, o maior temor aqui, o mais importante, é que deve também se dedicar ao seu Criador, se dedicar a Deus. E que decidam temer e guardar os seus mandamentos, porque esse é o único caminho que dá sentido à vida eterna. É difícil fazer uma análise precisa de Eclesiastes. Sem muito trabalho, nenhum esforço, se consegue um bom ordenamento de todos os versículos ou parágrafos desse livro. Num certo sentido, o Eclesiastes parece uma seleção de trechos de um diário pessoal de um filósofo. Mencionei aqui em uma das nossas aulas que, se nós fôssemos observar, Jó era o primeiro filósofo e nós tivemos vários outros filósofos na cultura judaica. Outro filósofo, Salomão. Nos seus últimos anos, com essas suas desilusões, ele começa uma declaração de um tema predominante. Qual que é? A vida, em toda a sua existência, é um contexto, é uma unidade de vaidade, de aflição e afligir de espírito. Isso é o que o velho Salomão compreende da vida. Porque ele gastou todo o seu tempo para adquirir riquezas e depois as suas riquezas lhe foram inúteis. Não conseguiam suprir a felicidade que ele tanto desejava ou suprir o vazio da alma. É o que nós estávamos vendo na aula ainda há pouco, sobre Provérbios, que dizer assim que dinheiro não traz felicidade. Este era o caso do Salomão, já velho, no auge do seu reinado, muito ouro, muita riqueza, muita prata, muitos tecidos caros, uma vida espetacular, mas não era feliz. Não encontrava felicidade nas riquezas, nem no harém múltiplo que ele tinha de mulheres. Ele não encontrava felicidade. Era um homem taciturno, era um homem envolto nos seus próprios pensamentos. E aí ele vai mostrar que o verdadeiro alvo da vida é somente quando alguém olha além do sol. Esse olhar além do sol, ele encontra Deus. E aí ele vive somente para a busca do prazer. Ele descreve que viver somente para o prazer terreno é mediocridade e tolice. E que a juventude, ela é demasiadamente breve. Ela passa rápido. Ela foge depressa.
e se esbanjar a juventude de uma forma insensata, perdeu-se os bons dias da vida. O livro termina mandando o jovem se lembrar de Deus na sua juventude, para não chegar na idade adulta como ele chegou, com amargos lamentos e uma triste incumbência de prestar contas diante de Deus por uma vida desperdiçada. Essa é a tônica do livro. E nós não podemos fugir dessa realidade. O livro de Eclesiastes é um livro excelente, um livro de sabedoria a ser observado. Passemos para o nosso último livro, da nossa lição, capítulo 7, o livro de Cantares de Salomão. O autor, como já estamos cientes, é o rei Salomão, e o tema deste livro é o amor conjugal. É um livro de exaltação conjugal. Este livro ele pode ser chamado de o Cântico dos Cânticos, o maior e mais excelente cântico de amor de todos os tempos. Cântico dos Cânticos é uma expressão que significa o canto maior, o cântico maior. Assim como o Rei dos Reis significa o maior rei, é, portanto, o maior canto nupcial já escrito, o livro de Eclesiastes. O escritor identifica-se como noivo. Nós sabemos que é Salomão. E é possível que o livro tenha sido originalmente escrito numa série de poemas que foi trocado entre ele e aquela figura feminina tão venerada por ele, a Sulamita, porque em Salomão detinha um amor exagerado. Eu diria até um amor platônico. É claro que não, né? O amor platônico é um amor que não é alcançado. E o caso de Salomão aqui, não. Ele alcançou o coração da Sulamita, essa morena, formosa, pela qual ele se derretia. O livro, né, possui aí 8 dos capítulos do livro fazem referência a pelo menos 15 espécies diferentes de animais e 21 espécies de planta. Esses dois campos, né, foram investigados e mencionados por Salomão em numerosos outros cânticos. Ele era um hábil conhecedor da fauna e da flora. E como ele está exaltando esse amor num jardim, nada mais comum do que citar nomes de plantas e animais. Citar nome de animal eu acho que é bem fácil, né? Quantos dos animais a gente não conhece? Agora, conhecer de planta precisa aí de um pouco de estudo botânico sobre o assunto, né? Fauna e flora da nossa região é fácil. Deve ser um pouco mais difícil conhecer de toda as circunstâncias, de todos os biomas que nós temos no país, mas o Salomão era o sábio. Ele vai mencionar todos esses dois, né? Essas duas partes dos biomas, a fauna e a flora, para descrever a grandiosidade desse amor conjugal. Há algumas referências geográficas neste livro de lugares e de todas as partes da terra de Israel, que sugerem que o livro foi composto antes da divisão da nação em Reino do Norte e Reino do Sul. O livro dá esse entendimento, que antes que houvesse a divisão por Jeroboão, filho de Nabate, de Nebate, como preferir, ele discorre esse livro, mesmo porque o reino ainda não havia sido dividido, né? E ele, com certeza, ou possivelmente, escreveu este livro no começo do seu reinado, quando ele ainda estava antes daquela sua condição de poligamia, de muitos casamentos. Ele era um homem apaixonado por essa Sulamita, não importa. Sunem, Sulém, Salém, paz, lugar de paz. É de onde vem a Sunamita, a figura feminina que Salomão expõe todo o seu amor.
Liturgicamente, Salomão, os Cânticos de Salomão, Cantares aqui, né, o livro de Cantares, veio a ser um dos 5 rolos da terceira parte da Bíblia hebraica, os agiográficos, os agiógrafos, os escritos sagrados. E cada um desses rolos era lido publicamente numa das festas anuais dos judeus, e este aqui era lido no período da Páscoa. A figura, né, deste livro é um livro de tipológico. Nós vamos encontrar aqui algumas tipologias, né? A figura do amor conjugal entre um homem e uma mulher, também a figura do amor entre Deus, o Pai e a Israel, o povo de Israel, e também uma prefigura do amor de Cristo para com a sua igreja. É um livro que precisa ser também olhado com muito rigor, com muito critério, para que não se faça comentários literais de forma não espiritual, porque ele pode trazer algumas complicações. Eu já vi até alguns camaradas de renome ensinar sobre o livro de Cantares e depois ter que vir a público pedir perdão. E posso até mencionar o nome de um deles, que não está de forma alguma oculto aos nossos olhos, o pastor lá do Rio de Janeiro, o pastor Malafaia, pastor Silas Malafaia. Ele, numa aula dominical, ele explicitou algo sobre o livro, depois teve que vir a público pedir perdão por conta desse seu... Porque o livro ele tem uma conotação sexual muito forte. E há de se observar que, nesse sentido sexual, tem que ter muito tato e saber pisar, saber por onde andar. No sentido espiritual, é um livro fantástico. E no sentido prático, real, também é um livro fantástico. Mas é uma linha tênue, um divisor muito sensível sobre estes caminhos a ser percorrido. Então, quando se pregar sobre o livro de Cantares, há que se observar bem para que não se tropece nas palavras. Este livro foi inspirado pelo Espírito Santo e foi inserido nas Escrituras Sagradas para ressaltar a origem divina da alegria e a dignidade do amor humano no casamento. O livro de Gênesis revela que a sexualidade humana e casamento existiam antes da queda de Adão e Eva, por ocasião do pecado, lá no livro do Gênesis. E embora o pecado tenha manchado, maculado esta área importante da experiência humana, Deus quer que nós saibamos que esta área da vida é vital. Ela pode ser pura, pode ser sadia, pode ser nobre e não tão vil, tão pornográfica como a vemos nos dias atuais. Cantares de Salomão, portanto, oferece um modelo correto entre os dois extremos, através da história. O abandono do amor conjugal para a perversão sexual, isto é, a conjunção carnal entre homem com homem e mulher com mulher, que é o homossexualismo, ou o lesbianismo, e também o adultério, que é a prática sexual fora do casamento. Uma abstinência sexual, que era tida erroneamente como um conceito cristão do sexo, que nega o valor positivo do amor físico e também a sua norma conjugal, né? Uma normalidade conjugal do casamento. Esse livro traz esses ensinos para isso, mostrar a pureza do amor marital e mostra quão difícil, quão terrível é estes desvios de conduta, eu assim posso chamar, desvios de conduta fora do casamento. Amores, entre aspas aqui, amores, que desvirtuam do propósito original de Deus. Que Deus, no princípio, criou macho e fêmea. E, principalmente hoje, nos dias da atualidade, onde que
essa ideologia de gênero é bastante discutível e existe muita coisa fora dos padrões bíblicos e fora, principalmente, desse amor exaltado no livro de Cantares. Ao analisar o conteúdo de Cantares de Salomão, como já disse, tem que se ter toda uma observação, porque não é fácil. Não é fácil analisar o conteúdo de Cantares. Ao invés de ele avançar de modo sistemático e lógico, do primeiro ao último capítulo, ele movimenta uma série de círculos interligados que, por sua vez, giram em torno de um tema central, que é o amor. E vem isso numa forma de canto. E tem 6 estrofes, ou poemas, e cada uma das quais trata do determinado aspecto do amor do noivo, ou do amor conjugal entre Salomão e a sua noiva. E há uma expressão aqui que é a ser observada, né? O estado virginal da noiva, ele é descrito como um jardim fechado. E a consumação do casamento, como entrar no jardim para colher seus frutos excelentes, dá uma noção poética de como é lindo, né, o amor marital, o amor conjugal. Aliás, dentro da cultura grega, o amor conjugal, deixa eu ver se eu me lembro, porque são vários as faces do amor dentro da língua grega. Se não me falha a memória, é o storge, que é o amor conjugal. É aquele amor que só é conquistado depois de anos e anos de sofrimento. Quando os jovens se enamoram e dizem, olha, eu te amo, eles não estão, de fato, falando a verdade, como também não estão, como estão sendo sinceros. Dizer eu te amo é muito fácil, mas comprovar isso que é complicado. Então, porque no princípio do namoro, né, há o amor eros, o amor erótico, há a atração do belo feminino, belo masculino, um ou outro os atrai. Isso aqui é interessante. Mas o amor storge é o amor conjugal, é o amor do sofrimento, é o amor de suportar um ao outro por longo tempo. É o amor dos nossos pais, dos nossos avós, é o storge. É claro que existem outros tipos de amor, mas não vem ao caso. Por fim, no nosso livro aqui, mostraremos que a maioria dos diálogos elas transcorrem com 3 tipos de personagens, que são a noiva, uma donzela sulamita, o noivo, que é o rei Salomão, e um grupo de amigas da noiva e do noivo, que fazem as chamadas, e são chamadas de filhas de Jerusalém. Quando o noivo e a noiva estão juntos, eles se sentem plenamente felizes. Quando estão longe, um deseja a presença do outro. E o apogeu literário de Cantares de Salomão se acha nos versículos 6 e 7 do capítulo 8 deste belíssimo livro. Lembrando que Cantares tem apenas 8 capítulos. É o seu apogeu. Meus irmãos, este livro de Cantares encerra também o nosso módulo, o módulo de Antigo Testamento 2. Queremos concluir a nossa aula pedindo aos irmãos que façam a prova. Essa prova que está no final do nosso livro, ela está aí anexada, os irmãos podem tirar, anexar, respondam as questões e enviem para mim. Pode ser por e-mail, por WhatsApp, como os irmãos preferirem. Mandem no meu e-mail e nós vamos estar corrigindo e já dando a nota, tá bom? Como a gente tem um prazo muito curto para isso, amanhã já é quarta-feira, até sexta-feira os irmãos mandem para mim a prova já feita e nós vamos avaliar e mandar para a secretaria, lá para o pastor Sebastião, no IBP. Fiquem todos com Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.